Olá, pessoal! Será que agora vai a nossa live aí ao vivo? Mudei de lugar aqui em casa para ver se a gente consegue ter esse papo bem bacana, bem gostoso. A nossa Neurolive de hoje é sobre reprovação. E agora? Chegou novembro, dezembro, e as pessoas, as crianças, os adolescentes acabaram sendo retidos, reprovaram de ano. E agora, o que vamos fazer? Sejam bem-vindos, você, professora, fono, psicóloga, pai, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, TO, psicomotricista, você que é pai, você que é mãe, você que é interessado em saúde infantil, né, em saúde mental infantil aí da infância e da adolescência. Sejam bem-vindos aí na nossa live. Vocês viram que a outra deu um probleminha aí de conexão, vim aqui em casa, mudei de lugar, para a gente poder estar batendo esse papo sobre reprovação. Chegou dezembro e esse é um tema que não quer calar. Voltou Valquíria, Neise, Deise, Rosana, sabe por quê? Porque eu estava no meu quarto, a gente faz as lives lá e a conexão deu um problema. E aí eu falei, não, né, nós vamos para outro lugar na casa que tenha uma outra conexão para a gente bater esse papo super legal sobre reprovação. Muito obrigada, amo vocês, espero que vocês compartilhem esse vídeo, chamem aí os professores e todo mundo, os pais, né? Que tem muitos pais que estão tristes porque os filhos foram retidos, muitos pais bravos, querem processar a escola, porque onde já se viu, reprovar o meu filho. Esse assunto dá pano para manga. A gente tem um grupo e a gente estava comentando exatamente isso. E desde a semana passada, esse era um assunto que eu queria estar conversando com vocês aqui hoje na nossa Neurolive. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Idna. Nadir. Obrigada, Clara. Beia. Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Flávia Galvão entrou. Marilene Paixão. A Elma. Oi, Marista Champanhã de Taguatinguetá. Um oi para vocês. Bom saber que tem gente aí desse colégio ligado nas dicas aqui da Neurosaber. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Brits, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, uma das organizadoras aqui da Neurosaber. A Michele, meu filho é TDAH e tem 6 anos, trata com o Dr. Clay em Santo Antônio da Platina. Estou amando as lives, obrigada. Michele, eu que agradeço a confiança. Eu falo que os nossos filhos são os nossos maiores tesouros, né? E quando o Clay, ele pega, atende um paciente, né? A gente como mãe ou pai, né? Quando leva ao médico, a gente está entregando o nosso maior tesouro para o médico, né? Que são os nossos filhos. Boa noite, Beatriz, mãe do Pedro, autista de 5 anos, que fofura, parabéns, manda um beijo para ele, beijo para a equipe de C20, Cariacica, Espírito Santo, Cristina de BH, Gi Silva, oi, Soraya de Portugal, tema polêmico, Kellen, reprovar ou não reprovar? Vamos compartilhar? Brusque, Santa Catarina, o que vocês acham? Vocês acham que a reprovação ela é algo importante para a gente estar discutindo? Por que vocês acham isso importante, né? Tá falando sobre esse tema. Ô, Everton, já nós vamos fazer reunião, né, Everton? Vocês acham que eu paro de trabalhar? Paro de trabalhar bem tarde da noite. Um disléxico deve ser retido na série? Importante essa pergunta. Um autista pode reprovar? Uma criança com TDAH ou uma criança que não tenha nenhuma dificuldade ou um distúrbio pode ser retida? Pode reprovar? Gente, isso é um tema tão importante. Por quê? Porque a reprovação ela é algo que é um processo muito doloroso. É muito doloroso para a criança, é muito doloroso para os pais e é um processo doloroso para a escola, que é um incômodo, é uma coisa difícil, né? Porque quando você tem a reprovação, ela tem aí uma série de coisas que são importantes de serem revistas e vistas. E tem muitas coisas que estão aí por trás disso. A Ieda, a reprovação não pode ser vista como uma punição. Com certeza. Eu acho, Ieda, que isso que você falou é muito interessante. Vocês concordam com isso que a Ieda falou? Coloquem um coração. A reprovação, ela pode ser vista como uma punição? Não, né, gente? Reprovação não é punição. E eu falo que a reprovação, ela não acontece em novembro, dezembro. A reprovação começa lá em fevereiro, março,
abril, não é verdade? Quem é que é professora aí? Quem é que sabe o que eu estou falando? Não é verdade? A reprovação não está agora, agora é o fruto, agora é o que aconteceu, é a consequência. E o que vai acontecer? Como que a gente vai poder trabalhar isso? Porque sim, eu sou a favor sim de uma retenção caso a criança ou adolescente ele tenha prejuízos com a reprovação. Luciana, mas como uma criança pode ter prejuízos em passar de ano? Sim, crianças podem ter prejuízos a passar de ano por vários motivos. Um deles, quando ela não está com conteúdo muito consistente para passar para o outro ano. Os pais acham que as crianças e os estudantes, os adolescentes, eles são bobinhos, que eles acham que eles não percebem as dificuldades que eles têm. E as crianças, gente, efetivamente, elas percebem as dificuldades que têm. Elas sabem que, às vezes, elas não acompanham a sala. E vocês já pensaram, você passar uma criança pelo pior sentimento que tem, que é o sentimento de dó, né? Sabe aquele sentimento de dó? Ai, coitadinho. Isso é o pior, você passar uma criança porque tem dó da criança? Não, isso não é adequado, né? A retenção, ela é importante quando você tem uma falha, uma lacuna muito grande no conteúdo, o conteúdo escolar ele é um conteúdo cumulativo. Então, eu preciso que esse conteúdo cada vez mais, por exemplo, quem aprende bem o primeiro ano passa para o segundo. Do segundo para o terceiro, os conteúdos do terceiro, eu preciso que o segundo seja bem trabalhado. Eu preciso que o do terceiro seja bem trabalhado, porque o quarto vai exigir disso. Então, são conteúdos cumulativos. Vocês já pensaram uma criança que mal sabe ler e escrever, simplesmente passar de ano para não ficar traumatizada? Vocês acham que essa criança não vai ter trauma todos os dias quando ela entrar na sala de aula e ver todo mundo lendo e escrevendo e ela não conseguindo ler e escrever? O que é pior que vocês acham? Eis a questão. Aqui a Beatriz está falando, passar o autista sem aprender e concluir o ensino fundamental, sem alfabetização, ou reprovar e permanecer atrasado dentro da sua faixa etária? Muitas dúvidas, muitas dúvidas. E aí, se a criança ou adolescente que não tem nenhuma deficiência ou nenhum transtorno, a gente já tem toda essa questão, e aquela criança incluída? E aquela criança no sistema de inclusão? Ela tem que passar? Afinal, a escola é só um aspecto social? Não, ela está na escola para aprender. Porque se fosse para ela ficar só no aspecto social, ela vai para a piscina, ela vai para a oficina, ela vai para outras coisas, ela não vai para a escola. O caráter da escola, ele é educacional, gente. Então, a gente tem que ter isso muito claro quando a gente trata, inclusive, de crianças com deficiência intelectual, autistas que têm um rebaixamento intelectual importante. Okay? Então, isso é muito significativo. Então, aqui nós temos 2 passos, né? 2 parâmetros. Vamos primeiro falar um pouquinho das crianças que não têm nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de transtorno. Como que a gente vai trabalhar essa questão da reprovação? A gente tem escolas que muitas vezes chamam os pais no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre. E muitas vezes esses pais vão empurrando e não vão lá se preocupando em realmente estar acompanhando os filhos. Esse é um caso importante. Mas nós temos também outros casos importantes. Escolas que muitas vezes vão falar que vai reprovar o filho ou vão perceber a dificuldade da criança lá em outubro, novembro, ou em setembro. Então, muito complicado isso, porque daí o que a gente vai fazer? Aí eles acabam encaminhando para nós, profissionais, falando assim, e daí? Você acha que tem que passar ou você acha que tem que reprovar? Gente, olha a responsabilidade que muitas vezes os psicólogos, os fonoaudiólogos, os psicopedagogos, os neuropsicólogos, todos nós, o médico, muitas vezes levam para o CLEI. E daí, doutor, passa ou não passa? Reprova ou não? Gente, isso é muito sério. Como em uma consulta, em uma avaliação, você vai ver um caso de um ano inteiro. A reprovação, ela não é em novembro, dezembro. A reprovação, ela começa em fevereiro, em março, em abril. Não é de uma hora para outra que acontece a questão da reprovação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vocês estão entendendo? Faz um joinha, põe um coração. Então, compartilhe esse vídeo. Então, vocês estão entendendo? Quer dizer, para a criança que não tem nenhum transtorno, a reprovação é uma coisa difícil, mas ela muitas vezes é necessária. Pra vocês terem uma ideia, eu já retive criança junto com os pais no jardim de infância. Como assim, Luciana? Você fez a criança fazer o jardim 1 de novo? Você fez a criança fazer o pré de novo? Fiz.
Eu fiz sim. Eu falei para o pai, era uma criança que tinha um transtorno de desenvolvimento e eu mostrei para o pai a importância que a educação infantil, que o jardim de infância, que muitas vezes a gente não dá nada, o quanto aqueles pré-requisitos eram super importantes para a escolarização da criança. E juntos nós retivemos uma criança no Jardim 3. Retivemos sim. E essa criança teve avanços. Como que é esse avanço que a gente fala? Como que tem que ser feita essa reprovação, essa retenção? Primeiro, quando você tem a retenção, não é uma coisa fácil de fazer. Os pais ficam tristes, a criança fica triste. Por quê? Porque a escola faz parte da vida da criança. Não faz? Escola não faz parte da vida? Pois é, metade do dia da criança está na escola. E ela tem um grupo de amigos, e muitas vezes ela fica com vergonha. Enfim, tem muitas coisas que às vezes incomodam, né, a criança. Mas sempre é muito importante a gente ter uma linguagem clara. Ô, Fernanda, que bom, seja bem-vinda. Então é muito, muito importante que... Ô, Luciana Souza, depois você repete essa pergunta para mim, porque depois eu vou esquecer que eu tenho que ver o que a gente vai fazer quando a criança não aprende na escola, se retém ou não. É muito importante. Primeira coisa, a gente conversar com a criança, ter uma linguagem clara, mostrando assim, olha, filho, ou olha, filha, você percebeu? A gente tentou isso, tentamos aquilo, por isso que é importante a gente começar desde o começo do ano essa questão da retenção da criança, da reprovação, ficar atento a isso, né? Olha, você percebeu que você tem essa dificuldade, Então, essas questões escolares, pontuar com a criança isso e pontuar com a criança os ganhos que ela vai ter numa questão, numa reprovação, no sentido de você fazer de novo, de uma forma bem feita, aqueles conteúdos. Então, a primeira coisa é a aceitação dos pais, porque os pais têm que ter isso têm que estar muito cientes disso, tem que estar muito bem resolvido, porque eles vão ter que passar a segurança para os filhos e não ter isso como uma punição e não ficar... É verdade, Clara, muitas vezes os adultos ficam, ai, coitadinho do meu filho e tal. Não, coitadinho não, ele teve algumas dificuldades, é uma coisa pontual, e ele vai superar. Se você não acreditar no seu filho, se você não acreditar no seu aluno, se você, profissional, não acreditar no seu paciente, como que ele vai ter recurso emocional para acreditar nele mesmo? Então, a gente tem que acreditar no nosso filho e falar, você vai dar conta, você vai conseguir, você não conseguiu agora, mas cada um tem seu tempo. E aí, você sabe o que eu converso muito com os pacientes quando acontece a questão da reprovação? Eu mostro as flores do jardim, eu mostro as frutas, eu falo, tá vendo a laranja? Tá vendo a manga? Tá vendo lá, ó? Cada uma tem uma época de amadurecer. Tem umas que amadurecem mais rápido, outras amadurecem, cada um tem seu tempo. E a gente tem que respeitar esse tempo. Tá vendo as flores? Olha os botões de rosa. Cada botão, ele abre de um determinado tempo, filho ou filha ou aluno. E eu tenho certeza que quando você desabrochar, vai ser uma rosa linda, vai ser uma coisa bacana. Vocês estão entendendo? Olha, a Márcia reprovou 2 anos na escola, fiquei triste, mas nos anos seguintes foi uma das melhores alunas da escola. Ah lá, a Márcia está falando isso. Então, eu acho que os pais têm que estar com isso muito bem resolvido, para poder resolver isso com os filhos. Muitas vezes os pais se sentem culpados, se sentem, né? E aí, às vezes, eles querem até processar a escola, porque onde já se viu, não pode reprovar. Gente, a gente tem que somar, a gente não pode dividir, ok? Então, assim... A Dilma está falando, eu ignorei a educação infantil nos meus filhos, o que aconteceu no futuro? Queimei fases. Exatamente. A gente não pode queimar as fases. A educação infantil é muito, muito, muito importante, né? O filho da Adriana, TDAH, TDO, até os 3 semestres, estava com notas maravilhosas. Na troca de uma medicação, baixou as notas. Bom, mas aí, Adriana, na troca de medicação, o que a gente orienta? Refazer as provas com a medicação antiga, né? Então, aí vocês estão vendo, então nós estamos falando até agora de crianças que não têm transtornos ou não são crianças de inclusão, ok? Você conversa com essa criança, e aí quais as dicas que eu dou para essas crianças que não têm esses transtornos? E também as que depois têm. Mudar de professor, né? É muito importante mudar de sala de aula. Por quê? Para a criança ter essa noção de recomeço. A criança está recomeçando, gente, né? E muito importante,
ver os pontos que precisam ser trabalhados. Não dá para reprovar o aluno e repetir a mesma sequência de erros que aconteceram no outro ano, né? Errar é humano, minha mãe dizia. Insistir no erro é burrice. O que é insistir no erro? É a gente fazer as mesmas técnicas, fazer a mesma coisa que fez no ano da reprovação, você continuar fazendo com o aluno. Isso é um crime, a gente não pode. Tem que mudar a estratégia, tem que ver o que aconteceu que aquele aluno não aprendeu, para ele poder aprender, para ele poder se sentir uma autoestima, uma autoconfiança que ele consegue e que ele dá conta de fazer, ok? Fernanda Carrardi, quando uma criança que é submetida à testagem do VISC mostra e possui um bom potencial, mas não atingiu a totalidade dos objetivos da série, deve ser retida? Sim, sim. Vivian, mudar não pode a deixar insegura? Depende de caso para caso. Eu gosto muito de mudar de professor e de série, por quê? Porque dá a impressão dessa questão do recomeço, né? Em alguns casos, alguns professores, eles podem até ficar com o mesmo aluno, porque conhecem, tem uma questão afetiva e tal. Mas em alguns casos, você mudar de professor dá essa noção de recomeço, de mudar de série, de mudar de sala de aula. Cada caso é um caso, e isso precisa ser visto, ok? Então agora vamos falar das crianças de inclusão? E as crianças de inclusão? Vamos passar todo mundo? É passar todo mundo, gente, que a gente faz? Não, gente, olha lá. A Vanessa falando, tem um paciente no consultório que vai reprovar, mas o pai não aceita, acha que o filho tem que estar em primeiro lugar em tudo e só prejudica a criança. Gente, a gente é terapeuta, né? Eu sei que tem muito pai aqui assistindo, vocês vão desculpar, viu? Tem muito pai que é ótimo, os pais que estão assistindo aqui não têm dificuldade com isso, mas quem é terapeuta, bota um coração aí. Muitas vezes o problema não está na criança, o problema está em quem? No pai e na mãe. É ou não é, gente? Bota um coração em quem acha que isso é verdade. Tem pais que são ótimos, tudo bem? Não estou falando de vocês que estão aqui porque vocês são ótimos, eu estou falando da exceção. Tem pais que é muito complicado. Tem pais que, em vez de ajudar, e eles acham que estão ajudando. Gente, tá vendo? Não sou eu que estou falando. É verdade. A gente que é terapeuta e trabalha, tem alguns pais que dificultam tanto o nosso trabalho. E eu sei que eles querem que o filho melhore. Eu sei que isso, né? Eu sei de tudo isso, gente. Mas, olha, é complicado. É muito complicado. Porque, olha, tá vendo? Tá cheio de coração, gente. Tá cheio de coração. É complicado. Tem muitos pais que eles precisam se resolver. Porque eles acabam jogando tudo nos filhos. Todas as frustrações, todas as anseios, as ambições, colocam tudo na coitada da criança. E a criança fica, a criança não dá conta disso, né? A criança tem que ser poupada dessas questões emocionais que os pais costumam colocar muito, 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 ok? Então, vamos lá. E aí? Minha bebê é autista e não Minha bebê autista e não aprendeu. Fiquei sem saber se adianta reter na mesma série. Vamos falar de inclusão? Então, vamos falar. Retém ou não retém? Autistas, deficientes intelectuais, TDAHs, disléxicos. Bom, primeiro passo para a gente saber se retém ou se não retém. Vamos falar retém ou não retém? Essas crianças, quando elas são inclusas, elas têm que ter um currículo adaptado. O que é um currículo adaptado? Eu vou ver o nível das dificuldades das crianças e eu vou traçar estratégias específicas para essa criança. Vamos lá, ele não sabe cor, e ele está no primeiro ano com 7 anos, tem uma deficiência intelectual e não sabe cor. Mas 7 anos é para aprender cor? Não, 7 anos é para aprender outras coisas. Mas aquela criança, aquele aluno, ele precisa aprender cor. Então, nós vamos fazer estratégias e fazer um plano educacional individualizado para esse aluno, para ele aprender cor. Vocês estão entendendo isso? A criança disléxica, ela consegue ler, mas está com muita dificuldade de escrita. Ela tem muitas trocas de T e D, P e B. Então, o terapeuta, porque é muito importante a gente falar que a escola sozinha não dá conta disso. Precisa de um acompanhamento junto com a escola. Vocês vão falar, Luciana, mas na minha cidade não tem. Gente, em muitas cidades não tem. E eu estou falando isso, às vezes fica, nossa, mas isso é uma coisa impossível. Mas se a gente não começar a falar disso, vai ficar cada vez mais impossível. Então, a gente tem que falar, porque a gente tem que falar e começar a exigir com que isso aconteça. Tudo bem? E aí... falando da educação, da questão da falta de conhecimento das escolas. Sim, as escolas Favras, elas não estão preparadas para a inclusão. Assistam a live do Cleide domingo, foi uma live perfeita, a gente falou muito de inclusão, pais e escola.
de pessoas com TEA. A gente sabe que é muito difícil. As escolas, e muitas escolas não estão preparadas. Por quê? Porque falta conhecimento. Conhecimento é muito importante. Algumas faltam um pouco de vontade. Pode ser que falte vontade também, mas a gente tem uma lei. E quando esses pais começarem a acionar essa lei para atingir esses direitos, que são direitos da criança, né? Eu sempre brinco que antes da gente julgar um pai, eu sou mãe, então vamos nos colocar nos lugares dos pais, né? A gente tem uma criança, a gente tem um filho, e a gente quer que esse filho ele tenha direito a ter uma educação. Aí na escola ele não é para ficar só na hora do recreio, não é só para ficar brincando ou correndo no pátio. Escola é para aprender, e é para aprender de acordo com o nível intelectual daquela criança. Ok? Lu, temos 3 anos para alfabetizar nossas crianças. Penso se caso não conseguirmos alfabetizá-las, essas precisam de atendimento especializado. Ai, Yara, isso me dá nos nervos. Sobre 3 anos para se alfabetizar. Sabe por quê? Porque a alfabetização é 1 ano, no máximo 1 ano e meio que a gente tem que alfabetizar uma criança. Em todos os países de primeiro mundo é assim que eles alfabetizam. Vocês viram a prova do PISA hoje? Saiu o resultado no jornal. Vocês viram o score do Brasil? O Brasil perdeu da Colômbia no PISA. O Brasil perdeu de vários países da América Latina. Nós temos uma das maiores economias do mundo e os piores índices de educação. Por que isso acontece? Por coisas assim, Yara. Eu acredito que a alfabetização ela tem hora para acontecer e ela tem idade. É 6, no máximo 7 anos. Passou disso, é atraso. E passou disso, essa criança precisa ser estimulada. A alfabetização é o esteio de todo o processo educacional. Se eu não tenho um aluno que sabe ler e escrever corretamente, ele não sabe mais nada dentro da escola. Porque todas as coisas da escola precisam do que, gente? Leitura, escrita e cálculo. É ou não é? Então, vocês estão sabendo disso, do resultado do PISA? Bota aí na internet, Brasil, resultado de PISA. Bota, uma vergonha. Matemática, a gente piorou. Ciências, nem se fala. O pessoal do 2º grau, eles não estão conseguindo ler as perguntas para entender o que está sendo pedido. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? É muito importante que haja um processo de alfabetização. Vocês sabiam que, por exemplo, na Inglaterra, as crianças com 7 anos, elas já têm que ler 40 palavras por minuto? Por que a Inglaterra é diferente daqui? Criança inglesa não é melhor que criança brasileira. A diferença é que lá eles têm um programa educacional, desde a educação infantil, que essa criança vai aprender a ler e escrever com proficiência. E a gente aqui tem o quê? A gente aqui está começando isso. E a gente precisa verdadeiramente. Eu sou uma das pessoas que mais batalho e luto por essa formação. A gente até faz a Neurosaber para estar disponibilizando esses conteúdos para o pessoal de escola pública. Porque eu acredito no poder da educação pública. Eu sou aluna de escola pública. Eu estudei em escola pública. Fiz faculdade em escola pública. E eu gostaria muito de ter meus filhos estudando em escola pública. Muito mesmo. Mas a gente tem que tentar valorizar e tentar resgatar a escola pública, porque é essa escola que vai fazer a diferença na sociedade brasileira. Caso contrário, gente, não vai ter como, ok? Bom, e aí o que a gente vai falar? Essa semana fui levar o relatório, a Maria Rita, de um neurologista, para a escola poder acompanhar meu filho, que ainda está sem diagnóstico, com suspeita de TDAH, e passei a live do Clay. Exatamente. É o que a gente faz. Vocês podem passar lá no YouTube, tem vários vídeos, várias coisas bem bacanas. Então, hoje, assim, só não se informa, gente, quem não quer mesmo, porque o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Então, vamos lá. Deve-se reter uma criança por dificuldade em apenas uma disciplina? Não, Angélica, a gente tem que ver o contexto, né? Tem que ver se, por exemplo, se essa disciplina ela não está afetando as outras. Só voltando em relação à inclusão, que às vezes eu viajo, começo a falar, acabo viajando. Vocês entenderam, então? Então, a inclusão, você pode reter ou não uma criança dependendo do currículo adaptado que foi feito para ela. Se ela atingiu o currículo, ela passa. Se ela não atingiu, a gente tem que ver e refazer, ok? Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? O ideal é começar a estudar o primeiro ano com 5 ou com 6 anos? Primeiro ano com 6 anos. Alfabetização 6, 7 anos, um processo bem mais formal aí para fluência de leitura. Vocês lembram que antigamente
não vou falar antigamente, senão vai todo mundo saber a minha idade. Mas assim, quando eu entrava na escola, né, quando eu entrei com 6 anos e meio. E eu só entrei com 6 anos e meio porque eu ia fazer 7 anos em abril. Vocês lembram dessa lei? Que a gente tinha que ter 7 anos completos para fazer a primeira série? Por quê? Porque 7 anos a gente está neurologicamente preparado para o processo de alfabetização. Com 6 eu posso fazer toda a estimulação, a criança aprende, e com 7 eu tenho um processo mais formal de alfabetização. Então, veja, a gente pode reter uma criança quando ela tem uma dificuldade de aprendizagem, quando ela não deu conta do currículo adaptado. A gente pode reter quando ela tem uma lacuna muito grande, que ela não vai dar conta da outra série. Essa retenção tem que ser algo conciso: família, escola e profissionais, ok? Eike, minha filha é fenilcetonúrica, uma doença rara, e tem os mesmos sintomas do TDAH. A escola dela ministra provas assistidas para que ela consiga fazer. Inclusive, faz as provas separadas dos outros alunos. Foi a forma que a escola e eu encontramos ela conseguir fazer as provas. No meu ponto de vista, só iria prejudicar. Beleza. E aí vocês vão falar assim: Luciana, tem receita? Prova separada, prova junto. Lê a prova, não lê a prova. Bom, o que a gente pode falar? Cada caso é um caso. Eu já tive alunos, já tive pacientes, adolescentes, que eles detestavam sair da sala para fazer prova separada. Eles gostavam de fazer prova com todo mundo. Aí eles iam num contraturno e aí a pessoa lia e refazia as provas com eles. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um tipo de prova, cada caso é um tipo de avaliação, e não é só a prova, né? Cada caso, por exemplo, eu vou fazer uma prova para uma criança, para uma pessoa com dislexia, né? Eu tenho que ver mais a qualidade da prova do que a quantidade da prova. Tem pessoa com dislexia que precisa de alguém para ler, tem pessoa com dislexia que não gosta de alguém que leia a prova para ela. Entende? Cada caso é um caso. Também serve para adolescente? Com certeza. Carla, Paula, serve para adolescente também. Carla, meu filho está indo para o 2º ano com 7 anos, mas não lê muito bem. Isso seria um problema? Não. 2º ano, 7 anos, não lê muito bem. 7 anos, ele tem que fazer o quê? 7 anos, ele já tem que começar a fazer treinamento em fluência de leitura. Quer uma dica para melhorar a fluência de leitura no seu filho? Vamos lá. Primeira coisa, vamos trabalhar atividades visuais com as crianças? Vamos dar muito jogo dos 7 erros para as crianças perceberem? Vamos ver sabe aquelas revistas, e eu não estou ganhando nada por isso, tá? Aquelas revistas picolé, é R$1,99, é R$3, é baratinho, e tem jogo dos 7 erros, procure e ache. Todas essas atividades que a criança tem que perceber e tem que olhar, são atividades ótimas. Tem um jogo que chama Lince, procurem esse jogo. Lince. Então você vê a figura e a criança tem que procurar uma figura e tem um tabuleiro. E a criança tem que o quê? Olhar aquela figura e procurar no meio de um monte de figura. A leitura, o pressuposto da leitura é o quê? É visual. Eu tenho que treinar os meus olhos, treinar a minha percepção visual. E com isso eu melhoro muito as habilidades de leitura. Tá bom, gente? Josélia, e a indisciplina, o que fazer? Nossa, legal, hein? Isso dá uma outra live, a gente vai fazer uma live só sobre indisciplina. Caça-palavras, perfeito, caça-palavras é ótima. Thalita, é ótimo esse jogo? Perfeito, perfeito, perfeito. Você acha melhor uma criança com TEA numa escola particular? Pois é. O que a gente tem visto é que as escolas públicas estão mais preparadas para a inclusão que as particulares. Tá? Isso é uma conversa que eu escuto de alguns pais, né? Falando que as escolas públicas estão bem preparadas do que as escolas particulares. Mas não estou falando que escola particular não faz inclusão. Não estou falando isso. Estou falando que, óbvio, tem escolas maravilhosas particulares que fazem um processo de inclusão maravilhoso. Tudo bem? Então, não vão, por favor, me levar a ferro e fogo, tá? A gente tem que sempre ver. Como uma criança deve entrar no 2º ano? Uma criança, Daniele, deve entrar no 2º ano já, pelo menos, sabendo todas as letras, todos os sons de letras, e já começando a fazer algumas junções, do tipo ai, ou encontros vocálicos, e algumas coisas bem simplesinhas, tipo pato, bola, e já lendo algumas coisas assim, algumas palavras similares. Ela já tem que estar começando um processozinho lá de leitura, até porque a criança nessa época, ela é fissurada em aprender a ler, né? Porque quando a gente coloca a leitura como uma coisa super
né? Bacana, super lúdica, ela aprende a ler. E aí eu fico muito brava, sabe por quê? Porque a gente, enquanto professor, fala assim, não, só pode ler com 7 anos. Tá bom. Você, professor, você tem filho, né? Terapeuta, você tem filho. Quando você descobriu que você estava grávida, o que você fez? Primeira coisa que eu fiz foi comprar livro para o meu filho, comprei joguinho, comprei mobile para estimular. Tô mentindo? Não tô mentindo, gente. É bem isso que acontece, não é mesmo? E aí, o que acontece? Os nossos filhos de professores, muitas vezes estão aprendendo a ler lá com 5, 6 anos, já estão aprendendo a ler, já estão aprendendo a contar, já estão aprendendo um monte de coisa. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? É ou não é? É isso que acontece, sim. Então, se a gente estimula os nossos filhos não são melhores que os filhos de ninguém, não. Todas as crianças têm capacidade de aprender e a gente tem que estimular isso. Ok? A Nelly falou, verdade, Lu, salvo as exceções, escolas públicas estão mais preparadas para a inclusão que muitas particulares. É ou não é? Fala a verdade, gente. Que bom. Estou orgulhosa. Meu filho com TDAH tem 7 anos e já começou a ler. Parabéns! Meu neto já com 6 já sabe ler fluentemente. Muito bem. Não, compramos mesmo? Clara, não entendi o que você falou. Gente, contava muita história para o meu filho, alfabetizei ele. Estão vendo que bacana? Não é bacana isso? Então, quando a gente estimula a criança, e vocês já pensaram a gente ter essa estimulação em todas as crianças do nosso Brasil? Quem que segurava o nosso Brasil? Pensou todas as CMEs fazendo isso, catando lá aqueles bebezinhos, o que a gente chamava de antiga creche, está trabalhando essas crianças chegando aos 6 anos, já sabendo ler, já sabendo escrever, tendo proficiência de leitura escrita, gente. Isso muda a realidade desse país. Isso muda a realidade desse país. Então é isso que eu quero, é isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu quero para todas as crianças. Eu quero que elas passem por um processo de educação de qualidade, porque só assim a gente vai conseguir um país muito mais justo. Eu acredito nisso, né? E nosso projeto acredita nisso também. Eliana, é uma luta ter uma criança com TEA. Dicas como essas são ótimas. Que bom, Eliana. A gente fica muito feliz. Se a gente puder, em uma live, ajudar uma pessoa, a gente já está muito satisfeita. Ok? Gente, gostaram da live? Vou só responder aqui a do Adriano, tem uma dúvida. Na idade que meu filho deve entrar no primeiro ano, ele vai fazer 6 anos em maio. Não, primeiro ano com 6 anos, tudo bem. O segundo ano com 7 anos em maio. Beleza, não, tranquilo. É muito importante que ele faça o segundo ano, que ele já tenha 7 anos antes de julho, né? Porque a gente sabe que essa lei de 6 anos, 7 anos, acabou também fazendo uma baderna, né? Acabou tendo tantas dificuldades, tantas crianças com 5 aninhos lá dentro de escola. Aí ninguém merece também, né? Fica complicado, gente. Gostaram? Estamos na nossa semana de alfabetização do TEA com a doutora Deise Serra. Vão lá, participem. Paula! A Paula é mãe de um menino lindo do Maranhão, né, Paula? Como está seu filho? Tudo bem? Paula e Eda fazem um trabalho belíssimo na associação que elas têm lá no Maranhão, Ilha Azul, viu? Parabéns, parabéns. Soraya, por favor, faz a pergunta de novo, porque é um monte de gente. Só vou responder a pergunta da Soraya. 10% vai acabar minha bateria, Soraya. Escreve aí. Paula, manda um beijo para a Ieda, viu? O pessoal do Ilha Azul fazem um trabalho belíssimo. É uma associação que... olha, são mães e familiares que fazem um trabalho de primeiro mundo, assim, uma coisa muito, muito bacana. Roberta, Lu, muitas vezes a retenção deve ser para os professores e ou família. Não entendi a sua colocação. Tem uma amiga que ela quis colocar, que ela colocou lá eu não estou conseguindo pegar a palavra. Bom, se vocês não... Paraíba, um abraço. Se eu não respondi, vocês mandem no Messenger. Eu demoro um pouquinho, porque a gente às vezes tem centenas de mensagens para responder, eu respondo todas, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus. Não, Maria, não precisa se inscrever todos os dias. Você se inscreve e amanhã tem outro e-mail que vai estar liberado a segunda aula da semana de alfabetização do Deise. Vou para a Feira de Santana, já fui para o Maranhão, a gente vai para um monte de lugar ano que vem, tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Que bom que a gente pode estar ajudando e estar auxiliando. Divinolândia, um abraço.
Compartilhem. Acabou a live, o que vocês vão fazer? E compartilhem. Cidinha, pergunta de novo que eu vou responder, tá bom? Alice, pergunta no Messenger que eu respondo, tá? Que Deus abençoe vocês tenham uma semana muito boa. Quinta-feira é live do Clay, né? Eu e o Clay, nós estamos dividindo as lives. E um abraço para vocês. E terminou a live, todo mundo lá, pum, compartilha a live, tá bom? Porque vocês falam do nosso trabalho que é bacana, mas cada vez que vocês compartilham a nossa live, vocês também estão ajudando muitas pessoas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau.